Capítulo 15. Valores da vida. Sua bússola pessoal. Nada de esplêndido jamais foi realizado, exceto por aqueles que ousaram acreditar que algo dentre eles era superior às circunstâncias. Bruce Berton. Coragem, determinação, perseverança, dedicação. Enquanto conduzia a tensa reunião em Dallas, Ross Perot via essas qualidades refletidas nos rostos dos homens que escolhera para uma extraordinária missão de resgate. Nos primeiros dias de 1979, a turbulência civil e a histeria anti-americana elevavam-se para um auge febril no Irã. Apenas 2 dias antes, 2 executivos de Perot, em Teherã, haviam sido inexplicavelmente presos. A fiança fora fixada em 13 milhões de dólares. Como as negociações diplomáticas de alto nível não obtivessem êxito, Perot chegou à conclusão de que só havia um meio de tirar os homens de lá. Teria de cuidar do problema pessoalmente. Recorrendo à competência do lendário coronel do exército Arthur Bull Simmons para liderar a audaciosa expedição. Perot reuniu uma equipe de elite de altos executivos seus para participarem da operação. Todos foram escolhidos porque já haviam estado em Teherã e tinham experiência militar. Chamou a seus homens de águias, significando homens que voavam alto. Tinham a capacidade de iniciativa e realizavam o trabalho, em vez de inventarem desculpas. As recompensas seriam altas se fossem bem-sucedidos, mas os riscos eram ainda maiores. Não havia nenhuma autorização oficial para a missão, e não apenas o fracasso era uma possibilidade, mas também a morte. O que levou Ross Perot a empenhar todos os seus recursos, assumir os riscos e desafiar as chances em contrário? Com toda certeza, é um homem que vive por seus valores. Coragem, lealdade, amor, compromisso e determinação são valores que lhe proporcionaram uma extraordinária capacidade de se importar com os outros e uma força de vontade que já se tornou lendária. Esses mesmos valores foram a força que o levou a desenvolver sua companhia, a EDS, Electronic Data Systems Corporation, de um investimento de $1.000 para um empreendimento que vale hoje bilhões de dólares. Ele subiu ao topo por causa de sua capacidade de avaliar e selecionar os homens certos. Sempre os escolheu com base num rigoroso código de valores, e sabia que, com as pessoas certas, as que tinham padrões elevados, bastava lhes dar o emprego e sair do caminho. Agora teria o supremo teste do pessoal que selecionara, ao convocar seus executivos para mobilizarem seus melhores recursos e resgatarem uns poucos membros da, entre aspas, família empresarial presos em Teherã. A história da missão e dos desafios encontrados pode ser lida no livro O Voo da Águia. Basta dizer aqui que, apesar de todos os obstáculos que pareciam insuperáveis, a heróica missão de resgate de Perot foi coroada de êxito e trouxe de volta seu patrimônio mais valioso, seus homens. Citação: O caráter de um homem é sua divindade guardiã. Heráclito. Os valores guiam cada decisão que tomamos, e assim o nosso destino. Os que conhecem seus valores e vivem de acordo tornam-se os líderes de nossa sociedade. São exemplificados por pessoas eminentes em todos os Estados Unidos, das salas de diretoria às salas de aula. Você viu por acaso o filme Stand and Deliver?
Contava a história do professor de matemática Jaime Escalante. Você se sentiu tão inspirado quanto eu pelos seus esforços heróicos em transmitir aos alunos sua paixão pelo saber? Levou-os a associarem no sistema nervoso, em seu nível mais profundo, um senso de orgulho pela capacidade de dominar informações que os outros tinham certeza de que nunca seriam capazes de aprender. Seu exemplo de empenho ilustrou para aqueles jovens o poder dos valores. Aprenderam com ele a disciplina, confiança, importância da equipe, flexibilidade e o poder da determinação absoluta. Ele não falava com aqueles garotos sobre o que deveriam fazer com suas vidas. Era uma demonstração ao vivo, uma nova definição do que era possível. Conseguiu não apenas fazer seus alunos passarem em testes de matemática de uma forma que todos julgavam impossível, mas também levou-os a mudarem as suas convicções sobre quem eram e do que eram capazes, se quisessem se empenhar sistematicamente em alcançar um padrão superior. Se queremos o nível mais profundo de realização na vida, só podemos alcançá-lo de um modo, pelo mesmo caminho seguido por esses dois homens, decidindo o que mais prezamos na vida, quais são os nossos valores superiores e depois nos empenhando em viver por eles, todos os dias. Infelizmente, essa ação é muito rara na sociedade atual. Com uma frequência excessiva, as pessoas não têm uma noção definida do que é importante para elas. Confundem-se com a questão. O mundo parece uma massa cinzenta, nunca assume uma posição definitiva por qualquer coisa ou alguém. Se não somos objetivos sobre o que é mais importante em nossas vidas, o que realmente defendemos, então como podemos fixar as fundações para o amor próprio, muito menos adquirir a capacidade de tomar decisões eficazes? Se algum dia você já se descobriu na situação de ter dificuldades para tomar uma decisão sobre qualquer coisa, o motivo é não ter sido objetivo sobre o que mais preza dentro da situação. Devemos lembrar que toda a tomada de decisão se resume a uma definição de valores. Quando sabe o que é mais importante para você, a decisão é bem simples. A maioria das pessoas, no entanto, é indefinida sobre o que é mais importante em sua vida, e com isso, a tomada de decisão se torna uma forma de tortura interior. O que já não aconteceu com aqueles que definiram claramente os princípios mais altos de suas vidas? Não foi difícil para Ross Perot saber o que fazer. Seus valores determinaram tudo. Atuaram como uma bússola pessoal para guiá-lo através de uma situação cheia de perigo. Recentemente, Escalante deixou o sistema educacional de Los Angeles em que trabalhava e se mudou para o norte da Califórnia. Por quê? Não podia mais ser parte de uma organização em que não havia, como acreditava, padrões para o desempenho de um professor. Quem são as pessoas mais universalmente admiradas e respeitadas em nossa cultura? Não são aquelas que possuem uma sólida noção de seus próprios valores? Pessoas que não apenas professam seus padrões, mas também vivem de acordo? Todos nós respeitamos as pessoas que defendem aquilo em que acreditam, mesmo que não concordemos com suas ideias sobre o que é certo ou errado. Há poder os que levam vidas congruentes, em que a filosofia e ações são a mesma coisa. Com bastante frequência, reconhecemos esse estado singular da condição humana como uma pessoa íntegra. Em termos culturais, essas pessoas surgem sob muitas formas, dos John Waynes e Ross Perot aos Bob Hopes e Jerry Lewis, aos Martin Teens e Ralph Nader, aos Norman Cousins e Walter Cronkite. O fato puro e simples é que aqueles que percebemos como coerentes em seus valores
possuem uma tremenda capacidade de influência em nossa cultura. Incontáveis americanos se lembram dos noticiários noturnos com Walter Cronkite. Ele esteve conosco em todos os dias mais importantes da vida no país, durante tragédias e triunfos, quando John F. Kennedy foi assassinado e quando Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua. Walter era parte da família de cada um. Os americanos confiavam nele, implicitamente. No início da Guerra do Vietnã, ele a relatou da maneira normal, com uma visão objetiva do envolvimento americano. Depois de visitar o Vietnã, no entanto, sua visão mudou e seus valores de integridade e honestidade exigiram que, certo ou errado, comunicassem sua desilusão. Independente de concordar ou não com ele, o impacto de suas palavras pode ter sido a gota d'água que levou muitos americanos a começarem a questionar a guerra pela primeira vez. Agora, não eram apenas alguns estudantes radicais que protestavam contra o Vietnã, mas o próprio, entre aspas, tio Walt. O conflito no Vietnã foi, na verdade, um conflito de valores dentro da cultura americana. A percepção das pessoas sobre o que era certo e errado, o que podia fazer uma diferença, foi a batalha travada nos Estados Unidos, enquanto os soldados derramavam seu sangue, arriscavam a vida, alguns sem saberem o porquê. Uma incoerência de valores entre os líderes americanos tem sido uma das grandes fontes de dor da nossa cultura. Watergate, sem dúvida, feriu a fundo muitos americanos. Contudo, ao longo de tudo isso, o país continuou a crescer e se expandir, porque há pessoas que sempre se destacam para demonstrar o que é possível e nos estimular a um padrão mais alto, quer seja Bob Geldof ou focalizando a atenção do mundo para a fome na África, ou Ed Roberts, mobilizando as forças políticas necessárias para mudar a qualidade de vida dos fisicamente desafiados. Citação: cada vez que um valor nasce, a existência assume um novo significado. Cada vez que um valor morre, uma parte desse significado desaparece. Joseph Wood Crutch. Precisamos compreender que a direção de nossas vidas é controlada pela pressão magnética de nossos valores. São a força à nossa frente, sistematicamente nos levando a tomar decisões que criam o rumo e supremo destino de nossas vidas. Isso é verdade não apenas para nós, indivíduos, mas também para empresas, organizações e a nação da qual somos parte. Não resta a menor dúvida de que os valores dos fundadores dos Estados Unidos moldaram o destino da nação. Os valores da liberdade, direito de opção, igualdade, um senso de comunidade, trabalho firme, individualidade, desafio, competição, prosperidade e respeito pelos que têm força para superar a adversidade sempre definiram a experiência da vida americana e, por conseguinte, nosso destino comum. Esses valores fizeram com que os Estados Unidos se tornassem um país em permanente expansão, que inova e oferece uma visão de possibilidade para os povos do mundo inteiro. Um conjunto de valores nacionais e culturais teriam moldado o país de uma forma diferente? Pode apostar que sim. E se o valor considerado mais importante por nossos antepassados fosse a estabilidade ou o conformismo, como isso mudaria a face dos Estados Unidos? Na China, por exemplo, um dos valores mais altos da cultura é o valor do grupo versus o do indivíduo. A ideia de que as necessidades do indivíduo devem se subordinar às necessidades do grupo. Como isso moldou a vida chinesa diferente da vida americana? O fato
é que dentro dos Estados Unidos há constantes mudanças ocorrendo nos valores da cultura como um todo. Embora haja determinados valores básicos, eventos emocionais significativos podem criar mudanças nos indivíduos e, conseguinte, nas empresas, organizações e países que elas constituem. As mudanças na Europa Oriental são obviamente as mais profundas alterações de valores que já ocorreram na comunidade internacional em nossas vidas. O que acontece com países e indivíduos também ocorre com as empresas. A IBM é um exemplo de uma empresa cujos rumo e destino foram fixados por seu fundador, Tom Watson. Como? Ele definiu com clareza o que a companhia representava, o que seria mais importante para todas as pessoas experimentarem, independente dos produtos, serviços ou circunstâncias financeiras que surgiriam no futuro. Orientou a Big Blue para ser uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas do mundo. O que podemos aprender com tudo isso? Em nossa vida pessoal e profissional, assim como na frente global, devemos ser objetivos sobre o que é mais importante em nossas vidas e decidir que viveremos por esses valores, não importa o que aconteça. Essa coerência deve ocorrer independentemente de haver ou não recompensas do ambiente por vivermos de acordo com os nossos padrões. Devemos viver por nossos princípios mesmo em meio às tempestades, mesmo quando ninguém nos concede o apoio de que precisamos. O único meio de ter a felicidade a longo prazo é viver por nossos ideais mais altos, agir sistematicamente em consonância com o que acreditamos ser fundamental em nossas vidas. Mas não poderemos fazer isso se não soubermos claramente quais são os nossos valores. Essa é a maior tragédia na vida da maioria das pessoas. Muitas pessoas sabem o que querem ter, mas não fazem ideia do que querem ser. Conseguir coisas apenas não vai satisfazê-lo. Só viver e fazer o que você acredita ser a coisa certa é que lhe proporcionará o senso de força interior que todos merecemos. Lembre-se de que seus valores, quaisquer que sejam, são a bússola que o guiam para o seu supremo destino. Estão criando o caminho de sua vida ao orientá-lo a tomar determinadas decisões e efetuar determinadas ações sistematicamente. Não usar a bússola interior de forma inteligente resulta em frustração, desapontamento, falta de realização e o sentimento incômodo de que a vida poderia ser mais, se ao menos, de algum modo, alguma coisa fosse diferente. Por outro lado, há um incrível poder em viver por seus valores, um senso de certeza, uma paz interior, uma total harmonia que poucas pessoas jamais experimentam. Subtítulo: Se você conhece seus verdadeiros valores, prepare-se para a dor. O único meio pelo qual podemos nos sentir felizes e realizados a longo prazo é viver de acordo com os nossos verdadeiros valores. Se isso não acontecer, é certo de que vamos experimentar uma dor intensa, com uma frequência excessiva. As pessoas desenvolvem padrões de comportamento habituais que as frustram e têm o potencial de destruí-las, como fumar, beber, comer demais, consumir drogas, tentar controlar ou dominar os outros, assistir televisão por horas a fio e assim por diante. Qual é o verdadeiro problema? Esses comportamentos são, na verdade, o resultado de frustração, raiva e o vazio que as pessoas sentem, porque não há um senso de realização em suas vidas.
tentam se distrair desses sentimentos de vazio, preenchendo a lacuna com o comportamento que produz uma rápida e temporária mudança de estado. Esse comportamento acaba se tornando um padrão, e as pessoas muitas vezes focalizam apenas a mudança do comportamento, sem cuidarem da causa. Não tem apenas um problema de bebida, por exemplo. Tem um problema de valores. Só bebem para tentar mudar seu estado emocional, porque não gostam da maneira como se sentem. Não sabem o que é mais importante para elas em suas vidas. O consolo é que experimentamos sempre que vivemos por nossos padrões mais elevados, sempre que atendemos a nossos valores, uma imensa alegria. Não precisamos de comida ou bebida em excesso. Não precisamos entrar num estado de estupor, porque a vida já é incrivelmente rica sem esses excessos. Nos distrair com estes piques excepcionais seria como tomar pílulas para dormir na manhã de Natal. Adivinhe qual é o desafio? Como sempre, já estávamos dormindo quando a essência do que moldaria nossas vidas foi definida. Éramos crianças que não compreendiam a importância de ter uma noção clara dos próprios valores, ou adulto lidando com as pressões da vida, já tão distraídos que não podíamos direcionar a formação de nossos valores. Devo reiterar que cada decisão é guiada por esses valores, e a maioria dos casos não fomos nós que os fixamos. Se eu lhe pedisse para fazer uma lista de seus 10 valores principais, escrevendo-os na ordem exata de importância, posso apostar que apenas uma em cada 10.000 pessoas seria capaz, e essa uma em 10.000 teria participado de meu seminário Encontro com Destino. Mas se você não conhece a resposta a essa pergunta, como pode tomar decisões objetivas? Como pode fazer opções que sabe que a longo prazo atenderão às suas necessidades emocionais mais profundas? É difícil atingir o alvo quando nem se sabe qual ele é. Conhecer seus valores é fundamental para ser capaz de viver de acordo com eles. Sempre que você tiver dificuldade para tomar uma decisão importante, pode ter certeza de que é o resultado da indefinição sobre os seus valores. O que faria se lhe pedissem para se mudar para outro lado do país, a fim de assumir um novo emprego? Se soubesse que haveria algum risco envolvido, mas a remuneração seria melhor e o trabalho mais interessante, o que você faria? Sua resposta a essa pergunta dependerá do que é mais importante para você: o crescimento pessoal ou a segurança, a aventura ou o conforto. Uma foto ilustrativa do tema, com o seguinte texto: Mandei as crianças para a cama. Não quero que assistam a essas porcarias. O homem e a mulher estão sentados em um sofá assistindo televisão. Na cabeceira atrás deles aparecem 3 torres de observação como de submarinos, o que nos indica a presença das 3 crianças escondidas atrás do sofá. Seguindo. Por falar nisso, o que determina se você preza a aventura mais do que o conforto? Seus valores derivam de uma mistura de experiências, de condicionamento ao longo da vida, através da punição e recompensa. Seus pais lhes davam os parabéns e apoio quando fazia coisas que condiziam com os valores deles, e quando entrava em conflito com esses valores, era punido em termos físicos ou verbais, ou através da dor de ser ignorado. Seus professores também encorajavam
e aplaudiam quando fazia coisas com que concordavam, e aplicavam formas similares de punição quando você violava suas posições mais arraigadas. Esse ciclo foi perpetuado por seus amigos e empregadores. Você copiou os valores de seus heróis e talvez também alguns de anti-heróis. Hoje, novos fatores econômicos entram em cena, com a maioria das famílias tendo tanto o pai quanto a mãe trabalhando fora. Não há mais o modelo tradicional de valores em casa. A lacuna foi preenchida por escolas, igrejas e, pelo lado menos agradável, a televisão. Na verdade, a televisão tornou-se a babá mais conveniente, a média das pessoas assistindo a programas 7 horas por dia. Estou sugerindo que a estrutura familiar tradicional é o único meio de criar filhos com valores fortes? Claro que não. Minha sugestão é que ensinemos aos nossos filhos nossa filosofia de vida, sendo modelos vigorosos, conhecendo nossos valores e vivendo de acordo com eles. Subtítulo: O que são valores? Prezar por alguma coisa significa atribuir-lhe importância. Qualquer coisa que você muito preza pode ser considerada um valor. Neste capítulo, estou me referindo especificamente aos valores da vida, às coisas que são mais importantes para você. Há dois tipos desses valores, os fins e os meios. Se eu lhe perguntar quais as coisas a que dá mais valor, você pode responder amor, família, dinheiro. Desses, o amor é o valor final que está procurando. Em outras palavras, o estado emocional que deseja. Por outro lado, família e dinheiro são apenas valores que servem como meios. Em outras palavras, servem para você acionar os estados emocionais que realmente deseja. Se eu perguntar o que a família lhe dá, você pode responder amor, segurança, felicidade. O que de fato preza, os fins que procura, é amor, segurança e felicidade. O mesmo acontece com o dinheiro. Eu poderia lhe perguntar: o que o dinheiro realmente significa para você? O que lhe proporciona? Você poderia responder: liberdade, impacto, a capacidade de contribuir, um senso de segurança. Como pode perceber, o dinheiro é apenas um meio para alcançar um conjunto de valores muito mais profundos, um conjunto de emoções que deseja experimentar numa base sistemática ao longo de sua vida. O desafio na vida é que a maioria das pessoas não compreende muito bem a diferença entre valores meios e valores fins, e com isso experimentam muita dor. As pessoas tanto se empenham na busca dos valores meios que não alcançam seu verdadeiro desejo, os valores fins. Os valores fins são aqueles que o tornam realizado, fazem sua vida rica e compensadora. Um dos maiores desafios, ao meu ver, é o fato das pessoas fixarem objetivos sem saberem o que realmente prezam na vida e assim acabam indagando ao alcançarem seus objetivos. Isso é tudo? Por exemplo, digamos que os valores mais altos de uma mulher são a preocupação com os outros e a contribuição. Resolve tornar-se uma advogada porque conheceu um advogado que muito a impressionou, por ser capaz de fazer uma diferença ajudando as pessoas através do seu trabalho. O tempo vai passando e ela fica absorvida num turbilhão do exercício da advocacia, querendo se tornar sócia da firma. Enquanto se empenha para conquistar essa posição, seu trabalho assume um foco inteiramente diferente. Passa a controlar e dirigir a firma, torna-se uma das mulheres mais bem-sucedidas que conhece,
mas sente-se infeliz porque não tem mais o contato com os clientes. Sua posição criou um relacionamento diferente com os outros advogados e passa a maior parte do tempo em reuniões, determinando protocolos e procedimentos. Ela alcançou seu objetivo, mas não realizou o desejo de sua vida. Alguma vez você já caiu nessas armadilhas de procurar os meios como se fossem o fim de que desejava? Para encontrar a felicidade, devemos conhecer a diferença e buscar sempre o fim. Subtítulo: Valores atraentes. Embora seja absolutamente verdadeiro que somos sempre motivados a avançar para os estados emocionais agradáveis, também é verdade que prezamos algumas emoções mais do que outras. Por exemplo, quais são os estados emocionais que você mais aprecia na vida? Quais são as emoções que acha que lhe proporcionarão mais prazer? Amor ou sucesso? Liberdade ou intimidade? Aventura ou segurança? Eu chamo esses estados agradáveis que mais prezamos de valores atraentes, porque são os estados emocionais que tentaremos alcançar com mais empenho. Quais são alguns dos sentimentos mais importantes para você experimentar em sua vida numa base sistemática? Quando essa pergunta é apresentada em seminários, os participantes invariavelmente respondem as palavras como amor, sucesso, liberdade, intimidade, segurança, aventura, poder, paixão, conforto e saúde. É mais do que provável que você preza todas essas emoções e que todos são importantes para se sentir. Mas não seria justo dizer que não preza a todas igualmente? É evidente que há alguns estados emocionais pelos quais você se empenhará mais do que os outros. Na verdade, todos nós temos uma hierarquia de valores. Cada pessoa que examinar essa lista vai considerar alguns estados emocionais mais importantes do que outros. Algumas pessoas prezam o conforto acima da paixão, ou a liberdade acima da segurança, ou ainda a intimidade acima do sucesso. Faça uma pausa neste momento e determine quais os valores que mais preza nessa lista. O meio de fazer isso é simplesmente o de reescrever a lista em sua ordem de importância. O primeiro sendo o estado emocional que você considera mais importante, e o 10º sendo o menos importante. Por favor, faça a pausa agora e preencha as linhas em branco na sua ordem de importância. Citação: preocupe-se mais com seu caráter do que com a sua reputação, porque seu caráter é o que você realmente é, enquanto a reputação é apenas o que os outros pensam que você é. John Wooden. O que você aprendeu ao elaborar a sua lista? Se eu tivesse sentado ao seu lado, provavelmente poderia lhe oferecer algum retorno de qualidade. Por exemplo, saberia muita coisa a seu respeito se o valor número 1 fosse a liberdade, seguido por paixão, aventura e poder. Sei que tomará decisões diferentes de pessoas que têm como valores principais a segurança, conforto, intimidade e saúde. Acha que uma pessoa cujo valor principal é a aventura toma decisões da mesma forma que alguém que preza a segurança acima de tudo? Acha que essas pessoas guiariam o mesmo tipo de carro? Partiriam em férias da mesma maneira? Procurariam a mesma profissão? De jeito nenhum. Lembre-se de que seus valores, quaisquer que sejam, afetam a direção da sua vida. Todos aprendemos através da experiência de vida que determinadas emoções
nos proporcionam mais prazer do que outras. Por exemplo, algumas pessoas aprenderam que o meio de ter as emoções mais agradáveis na vida é possuir um senso de controle, e por isso o buscam com um vigor inacreditável. Torna-se o foco dominante de todas as suas ações, determina com quem terão relacionamentos e como viverão. Também as leva, como você pode muito bem imaginar, a se sentirem desconfortáveis em qualquer ambiente em que não estejam no comando. Por outro lado, algumas pessoas vinculam dor à ideia do controle. O que desejam mais do que qualquer outra coisa é um senso de liberdade e aventura. Portanto, tomam decisões completamente diferentes. Outras obtêm o mesmo nível de prazer através de uma emoção diferente, a contribuição. Esse valor leva a pessoa a indagar sempre: o que posso dar? Como posso fazer a diferença? Isso, com toda certeza, as enviaria num rumo diferente de alguém que tem o controle como valor mais alto. A partir do momento em que você sabe quais são os seus valores, pode compreender claramente por que segue nas mesmas direções de forma sistemática. Além disso, ao constatar a hierarquia de seus valores, você pode perceber por que às vezes tem dificuldade para tomar decisões ou por que pode haver conflitos em sua vida. Por exemplo, se o valor número um de uma pessoa é a liberdade e o número dois a intimidade, esses dois valores incompatíveis se encontram tão próximos que haverá desafios frequentes. Lembro de um homem que aconselhei numa ocasião. Ele sentia essa constante pressão de um lado para o outro. Procurava pela autonomia, mas quando a alcançava, sentia-se solitário e ansiava pela intimidade. Depois, ao buscar a intimidade, ficava com receio de perder a liberdade e por isso sabotava o relacionamento. Um relacionamento em particular foi suspenso e retomado várias vezes, enquanto ele oscilava entre esses dois valores. Depois que o ajudei a efetuar uma mudança simples em sua hierarquia de valores, o relacionamento e sua vida mudaram imediatamente. A mudança de prioridades produz poder. O conhecimento de seus valores o ajuda a ter mais lucidez sobre os motivos por que faz o que faz e como pode viver de um modo mais coerente. Mas o conhecimento dos valores dos outros também é importante. Não seria valioso conhecer os valores de alguém com quem mantém um relacionamento ou de um associado profissional? Conhecer os valores de uma pessoa oferece uma indicação de sua bússola pessoal e permite a percepção da maneira como toma uma decisão. O conhecimento de sua hierarquia também é absolutamente essencial, porque seus valores principais são os que lhe proporcionarão mais prazer. O que você realmente deseja, sem dúvida, é dar um jeito de satisfazer a todos os seus valores todos os dias. Se não o fizer, experimentará o que parece ser um sentimento inexplicável de vazio ou infelicidade. Minha filha, Julie, levava uma vida excepcionalmente rica, em que seus valores mais altos são quase sempre atendidos. É também uma maravilhosa atriz, dançarina e cantora. Aos 16 anos, participou de uma audição para se apresentar na Disneylândia. Sabia que isso preencheria seu valor de realização se conseguisse. Por mais incrível que possa parecer, superou outras 70 moças e conquistou um papel no desfile da luz elétrica no famoso parque de diversões. No início, Jolie ficou extasiada. Nós também, assim como seus amigos, ficamos deliciados e orgulhosos, e com frequência íamos até lá nos fins de semana
para assistir a seu desempenho. O trabalho, porém, era muito cansativo. Jolie tinha de se apresentar também todas as noites por semana, além dos finais de semana, e a escola ainda não entrara nas férias de verão. Tinha de ir de San Diego a Orange County de tarde, no período de tráfego mais intenso, ensaiar e se apresentar por várias horas. Voltava para casa de madrugada e se levantava cedo na manhã seguinte para ir para a escola. Como você pode muito bem imaginar, as viagens e as longas horas de trabalho logo transformaram a experiência numa terrível provação, para não mencionar o traje bastante pesado que era obrigada a usar e a deixava com dores nas costas. Ainda pior, no entanto, pela perspectiva de Jolie, era o fato de que o trabalho intenso reduzia drasticamente sua vida pessoal, impedindo-a de passar algum tempo com a família e os amigos. Comecei a notar que ela entrava a todo instante em estados emocionais bastante áridos. Chorava por qualquer coisa. Passou a se queixar das coisas numa base sistemática, o que nunca fora o seu hábito. A gota d'água final ocorreu quando toda a família se preparava para passar 3 semanas no Havaí, no programa de confirmação, à exceção de Jolie, que teria de permanecer em casa para continuar em seu trabalho na Disneylândia. Uma manhã ela chegou ao limiar e me procurou em lágrimas, indecisa e confusa. Sentia-se frustrada, infeliz e irrealizada, apesar de ter alcançado o que parecia ser um objetivo incrível apenas 6 meses antes. A Disneylândia se tornara uma coisa dolorosa para ela. Por quê? Porque passara a ser um obstáculo à sua capacidade de desfrutar a companhia das pessoas que mais amava. Além disso, Jolie sempre achara que o tempo que passava no programa de confirmação, no qual participava como treinadora, a ajudava a crescer, mais do que qualquer outra coisa em sua vida. Muitos de seus amigos de outras partes do país compareciam ao programa todos os anos, e a Disneylândia começava a lhe parecer frustrante, porque sentia que não estava crescendo nem se expandindo ali. Sentiria dor se decidisse nos acompanhar ao Havaí, porque não queria ser uma pessoa que desiste facilmente. E sentiria dor se continuasse a trabalhar na Disneylândia, porque isso acarretaria a perda de coisas que considerava muito importantes. Sentamos para conversar e pude ajudá-la a examinar os 4 valores principais em sua vida. Eram os seguintes: primeiro, amor. Segundo, saúde e vibração. Terceiro, crescimento. Quarto, realização. Ao constatar seus valores, compreendi que poderia ajudá-la a encontrar a lucidez necessária para decidir o que seria certo para ela. Por isso lhe perguntei: o que o trabalho da Disneylândia lhe proporciona? O que há de tão importante em trabalhar na Disneylândia? Ela me disse que se animara originalmente porque o considerava como uma oportunidade de fazer novos amigos, receber o reconhecimento por seu trabalho, se divertir e experimentar um tremendo senso de realização. Agora, no entanto, não havia mais o senso de realização, porque sentia que não estava mais crescendo e sabia que haveria outras coisas que poderia fazer para acelerar sua carreira mais depressa. Jolie disse ainda: sinto que estou me consumindo. Acho que não estou mais saudável e sinto uma tremenda falta da convivência com a família. Então eu a indaguei: o que representaria uma mudança nessa área de sua vida? Se deixasse a Disneylândia, passasse algum tempo em casa e depois fosse para o Havaí com a gente, o que isso lhe proporcionaria? Ela se animou no mesmo instante, sorriu e disse: teria mais tempo para ficar com vocês, poderia me encontrar mais com o meu namorado
iria me sentir livre outra vez. Poderia descansar um pouco e depois voltar a fazer ginástica para recuperar a forma. Voltaria a tirar boas notas na escola, poderia encontrar outros meios de crescer e me realizar. Eu seria feliz. Sua resposta para o que fazer era óbvia. A fonte de sua infelicidade também era evidente. Antes de começar a trabalhar na Disneylândia, ela estava realizando os seus 3 valores principais. Sentia-se amada, era muito saudável e tinha certeza de que estava crescendo. Por isso, saiu em busca do seu valor seguinte em sua lista, a realização. Ao fazer isso, no entanto, criou um ambiente em que tinha a realização, mas carecia dos outros 3 valores principais. Essa é uma experiência muito comum. Todos precisamos compreender que devemos primeiro satisfazer nossos valores mais altos, os que têm a mais absoluta prioridade. E devemos nos lembrar também que há sempre um meio de realizar todos os nossos valores simultaneamente, e que não podemos nos contentar com menos. Ainda restava um derradeiro obstáculo para a decisão de Julie. Ela também vinculava a dor a deixar a Disneylândia. Uma das coisas que mais evitava na vida era desistir de algo porque se empenhara. Com toda certeza, eu contribuíra para essa posição, pois acredito que nada jamais é alcançado por aqueles que desistem quando as coisas se tornam difíceis. Assim, ela encarava sua saída da Disneylândia como uma desistência. Assegurei-lhe que tomar uma decisão de viver de acordo com seus valores não é uma desistência, assim como a persistência tola não é uma virtude. Eu seria a primeira pessoa a insistir para que ela continuasse, se achasse que estava desistindo só porque o trabalho era árduo demais. Mas não era o caso, e ofereci-lhe a oportunidade de converter a transição num presente para outra pessoa, dizendo: Jolie, pode imaginar como você se sentiria se fosse a segunda colocada e, de repente, a vencedora resolvesse se afastar, dando-lhe uma chance de entrar no desfile? Por que não dá esse presente a alguém? Como a definição de amor para Jolie é contribuição, a sugestão se ligava a seu valor mais elevado. Ela deixou de vincular dor a deixar a Disneylândia e passou a vincular prazer à decisão. Ela nunca esqueceu essa lição sobre valores, e o mais estimulante foi que encontrou um novo meio de satisfazer a todos os seus valores, que começou a encaminhá-la com mais precisão na direção de seus objetivos. Não apenas passou a experimentar mais a diversão e felicidade, mas pouco depois obteve seu primeiro emprego, numa produção do Starlight Theatre, em San Diego. Subtítulo: Lições de dor. Assim como há emoções que desejamos experimentar porque são agradáveis e é por isso que sempre nos encaminhamos para elas, também temos uma lista de emoções que faríamos quase que qualquer coisa para nos afastarmos. No início da carreira, quando eu começava a desenvolver minha primeira empresa, experimentava uma tremenda frustração por ter de viajar tanto e tentar dirigir os negócios ao mesmo tempo. Em determinada ocasião, parecia que uma pessoa que me representava não agira com uma honestidade absoluta. Quando se lida com centenas de milhares de pessoas, como ocorre comigo, e literalmente milhares de acertos de negócios, a lei das probabilidades indicava que umas poucas pessoas tentarão se aproveitar de você. Infelizmente, são essas que tendem a se destacar em nossa mente, em vez das centenas ou mesmo milhares que superam em muito as nossas melhores expectativas. Em decorrência dessa situação tão dolorosa, procurei um novo executivo, um homem
que eu achasse que poderia dirigir minha companhia da melhor forma possível. Armado do meu novo instrumento, a capacidade de conhecer os valores de alguém, perguntei a cada um dos candidatos: qual é a coisa mais importante para você em sua vida? Alguns responderam coisas como sucesso, realização ou ser o melhor. Mas um homem usou a palavra mágica, honestidade. Não o aceitei apenas por sua palavra. Claro que falei com diversas pessoas com as quais ele trabalhara. Todas confirmaram que ele era muito honesto mesmo, e que às vezes podia até pôr de lado as próprias necessidades se houvesse uma questão de integridade. Pensei, esse é o tipo de homem que quero que me represente. E ele fez um excelente trabalho. Não demorou muito, porém, para que se tornasse evidente que precisávamos de um associado adicional para ajudar a dirigir os negócios em rápida expansão. Meu executivo recomendou alguém que achava que poderia se tornar seu companheiro, com os dois dirigindo em conjunto minha organização. Isso me pareceu sensacional. Conheci esse homem, a quem chamei de Sr. Smith. Tenho trocado nomes para proteger pessoas não tão inocentes. E ele fez uma apresentação espetacular, demonstrando para mim como poderia utilizar todas as habilidades que desenvolvera ao longo dos anos para levar minha companhia ao nível seguinte. Poderia liberar meu tempo, o que me permitiria promover seminários ainda maiores e causar impacto em mais pessoas, sem ter de viver em viagem. Na ocasião, eu passava quase 150 dias por ano longe de casa, conduzindo meus seminários. Além de todo o resto, ele não queria ser remunerado até produzir resultados. Parecia quase bom demais para ser verdade. O Sr. Smith e meu honesto executivo dirigiriam a companhia. Um ano e meio depois, despertei para descobrir que era mesmo bom demais para ser verdade. É verdade que meus seminários haviam se tornado maiores, mas agora eu passava quase 270 dias por ano viajando. Minha eficácia e impacto haviam aumentado. Ajudava mais pessoas do que em qualquer outra ocasião anterior, mas subitamente fui informado de que devia $758.000, depois de ter dado mais do que jamais tivera em toda a minha vida. Como era possível? Bem, a administração é tudo, tanto nas empresas como em nossas vidas. E era evidente de que eu não tinha os administradores certos. Pior ainda, o Sr. Smith, ao longo daqueles 18 meses, se apropriara de mais de $250 milhões de nossos cofres. Tinha uma casa nova, um carro novo, e eu presumira que comprara tudo graças às suas outras atividades profissionais. Puxa, foi uma surpresa e tanto. Dizer que eu fiquei furioso ou arrasado por essa experiência seria, sem dúvida, usar o vocabulário transformacional para reduzir a intensidade de meus sentimentos. As metáforas que usei naquela ocasião foram coisas como: eu me senti apunhalado pelas costas e ele tentou assassinar meu primogênito. O que acha disso como intensidade emocional? Contudo, o que mais me deixou perplexo foi o fato de meu executivo honesto ter testemunhado tudo aquilo sem me alertar para o que estava acontecendo, pois ele sabia de tudo o que ocorria. Foi nessa ocasião que comecei a compreender que as pessoas não apenas procuram o prazer, mas também se afastam da dor. Meu executivo honesto tentara me dizer que estava preocupado com seu colega. Procurara-me logo depois que eu passara 3 meses consecutivos em viagens. No meu primeiro dia em casa, visitara-me para dizer que tinha dúvidas sobre a integridade do Sr. Smith. Fiquei preocupado no mesmo instante e perguntei o porquê. Ele respondeu: quando nos mudamos para o novo escritório,
ele fez questão de ficar com a sala maior. Era algo tão mesquinho que fiquei irritado e disse, antes de interromper abruptamente a reunião: "Foi você que o indicou para o cargo, portanto, cuide dele você pessoalmente." Eu deveria ter compreendido naquele dia que causara dor a esse homem quando ele tentava me transmitir uma informação. Em meu estado de exaustão e estresse, não fui capaz de avaliar o significado mais profundo do que vinha acontecendo. Como se isso já não fosse bastante ruim, meu executivo honesto tornou a me procurar para dar um retorno similar. Declarei que ele não estava sendo totalmente honesto ao falar comigo. Em vez de conversar com o Sr. Smith, fui até a sala do outro diretor e comuniquei: "Ele me disse isso e aquilo a seu respeito. Vocês dois resolvam isso." Pode imaginar a dor que ele obteve do Sr. Smith? Recordando da experiência agora, posso compreender claramente porque ele não me contou toda a verdade. Dizer a verdade, que indicar alguém que desviara mais de $250 mil da minha companhia, parecia-lhe, a curto prazo, ser mais doloroso do que simplesmente adiar e tentar encontrar algum outro meio de lidar com o problema mais tarde. Na verdade, ao recordar todas as dificuldades que sempre tive com esse executivo, invariavelmente se reduziam a ocasiões em que ele não fazia as coisas que precisava fazer apenas porque queria evitar o sentimento de confrontação. Essa era a dor suprema para ele. Embora a honestidade fosse importante, evitar a confrontação era ainda mais importante. Por isso, nada me comunicou e racionalizou que estava sendo honesto, porque eu nunca lhe perguntei se o Sr. Smith desviava dinheiro da empresa. Se eu tivesse indagado, ele responderia. Por mais furioso que a situação me deixasse, e por mais dolorosa em termos financeiros e emocionais, proporcionou-me uma das mais valiosas lições de minha vida, porque me ofereceu uma das peças finais no quebra-cabeça para a compreensão do comportamento humano. Compreender essas duas forças gêmeas de dor e prazer me ajudou não apenas a exercer uma influência positiva sobre mim e minha família, mas também sobre pessoas no mundo inteiro, com maior precisão. Subtítulo: Valores repelentes. Devemos lembrar, portanto, que em qualquer momento em que tomamos uma decisão sobre o que fazemos, o cérebro primeiro avalia se essa ação pode levar a estados de prazer ou dor. O cérebro está sempre pesando as alternativas, a fim de determinar o impacto, baseado em sua hierarquia de valores. Se, por exemplo, eu lhe pedisse para saltar de um paraquedas em queda livre, e a emoção número um em que você tenta evitar a qualquer custo é o senso de medo, então é óbvio que você não fará essa ação, não é mesmo? Se, no entanto, o valor número um que você quer evitar a qualquer custo é o sentimento de rejeição e acha que eu posso rejeitá-lo se não me atender, você pode tomar a decisão de pular do avião apesar do seu medo. Os níveis relativos de dor que associamos a certas emoções afetarão todas as nossas decisões. Quais são algumas das emoções que você acha mais importante evitar numa base sistemática? Muitas vezes, quando faço essa pergunta às pessoas nos seminários, a lista apresentada é mais ou menos a seguinte: rejeição, raiva, frustração, solidão, depressão, fracasso, humilhação e culpa. Seria justo dizer que todas essas emoções são estados que você gostaria de evitar ter de sentir? Claro, porque são dolorosos. Não seria verdade dizer também que pode querer evitar todas essas emoções,
mas algumas são mais dolorosas para você do que outras? Que você possui também uma hierarquia de valores repelentes? Que valor na lista anterior seria o que você mais evitaria ter de sentir? Rejeição, depressão, humilhação? A resposta a essa pergunta determinará seu comportamento praticamente em qualquer ambiente. Faça uma pausa antes de continuar, escreva sua lista nas linhas em branco, começando pelos estados que mais tentará evitar, ao menos. Citação: Espero que possamos fazer uma universidade de que o nosso time de futebol americano se orgulhe. Universidade de Oklahoma. O que lhe diz um exame de sua lista? Se, por exemplo, você põe no topo da lista que a emoção que mais deseja evitar é a humilhação, pode perceber como evita sistematicamente ingressar em situações em que poderia ser julgado com mais rigor? Se a solidão é a emoção que deseja evitar acima de tudo, isso pode levá-lo a se tornar uma pessoa protetora, projetando-se para os outros e tentando ser generoso numa base regular, a fim de que queiram a sua companhia e se encontre sempre cercado por muitos amigos agradecidos. Subtítulo: A fonte de autossabotagem: Conflitos de valores. Agora, vamos examinar a dinâmica criada por sua hierarquia de valores. Se você selecionou o sucesso, por exemplo, como seu primeiro valor atraente e a rejeição como o principal valor repelente, percebe alguns possíveis desafios que essa hierarquia pode criar em sua vida? Posso lhe garantir que uma pessoa que tenta alcançar o prazer do sucesso sem jamais experimentar a dor da rejeição nunca terá êxito a longo prazo. Na verdade, essa pessoa vai sabotar a si mesma antes de ser bem-sucedida em grande escala. Como posso fazer tal alegação? Lembre-se do princípio organizacional básico de que falamos aqui com tanta frequência. As pessoas farão mais para evitar a dor do que para alcançar o prazer. Se você quer realmente ter o sucesso ao nível mais alto, não deve estar disposto a arriscar a rejeição? Não deve estar disposto a experimentá-la? Não é verdade que, mesmo que você seja honesto e sincero e dê tudo aos outros todos os dias, ainda assim há pessoas que interpretam de forma errada suas ações e o julgam sem jamais tê-lo conhecido pessoalmente? Quer você seja um escritor, um cantor, um orador, quer seja um executivo, o potencial de rejeição sempre existe. Como o cérebro sabe que para ter sucesso é preciso correr o risco da rejeição, e já concluiu que os sentimentos de rejeição são os níveis de suprema dor, tomará a decisão de que o prazer do sucesso não vale o preço e o levará a sabotar seu comportamento antes mesmo que alcance a posição. Muitas vezes encontro pessoas que dão gigantescos passos para a frente apenas para recuar misteriosamente nos últimos instantes. Ou farão ou dirão coisas que sabotam o próprio sucesso pessoal, emocional ou físico que procuram. Invariavelmente, o motivo é um conflito de valores. Parte do cérebro está dizendo, vá atrás, enquanto a outra parte diz que, se você o fizer, vai sofrer muita dor. Assim, tais pessoas dão 2 passos para a frente e um para trás. Durante a campanha eleitoral de 1988, eu costumava chamar esse princípio de Síndrome Gary Hart. Era um homem de bem que parecia sinceramente preocupado com as pessoas e a sociedade, mas cujos conflitos de valores estavam expostos para todos verem. Gary Hart era um homem horrível? Duvido muito.
Era apenas alguém que tinha valores num tremendo conflito. Foi criado numa igreja que o ensinara que cometia um pecado se sequer dançasse. Ao mesmo tempo, foi exposto a modelos de vida como Warren Beat. É evidente que esses desejos conflitantes desempenharam um papel importante em sua derrocada política. Você acha que uma pessoa tão inteligente como Gary Hart diria aos repórteres: "Se vocês têm dúvidas a meu respeito, podem me seguir", e saía dali para visitar a amante? É claro que isso era a maneira que seu cérebro tinha de livrar-se da dor de estar numa posição em que tinha de jogar pelas regras dos outros. Pode chamar isso de psicologia popular, se quiser, mas não faz sentido que você é atraído em duas direções diferentes. Não será capaz de servir a ambos os amos? Algo tem de ceder. Faremos qualquer coisa que for necessária, consciente ou inconscientemente, para não experimentar nossos níveis mais intensos de dor. Todos já conhecemos pessoas públicas que já experimentaram a dor de conflitos de valores, mas em vez de passarmos julgamento, precisamos compreender que cada um de nós também tem seus conflitos de valores. Por quê? Repito mais uma vez, apenas porque nunca fomos nós que determinamos o sistema. Permitimos que o ambiente nos moldasse, mas podemos começar a mudar isso agora. Como? Basta dar 2 passos. Passo 1 é adquirir a noção de seus valores atuais, a fim de compreender por que você faz o que faz. Quais são os estados emocionais para os quais é atraído? E quais são os estados de que se sente repelido? Ao analisar suas listas lado a lado, você será capaz de ter uma compreensão da força que está criando seu presente e futuro. Passo 2. Você pode então tomar decisões conscientes sobre que valores deseja viver, a fim de moldar a qualidade de vida e o destino que realmente deseja e merece. Subtítulo: Como descobrir seus valores atuais. Vamos começar. Você já fez as suas listas de valores, em ordem hierárquica, baseada nas que eu apresentei. O que precisa fazer agora é começar de novo, fazendo suas próprias listas. Tudo o que tem de fazer para descobrir seus valores é responder a uma pergunta simples: o que é mais importante para mim na vida? Pense bem antes de responder. É paz de espírito, impacto, amor? Agora ponha seus valores em ordem, do mais ao menos importante. Tire um momento para fazer isso agora. Quando eu criei minha primeira lista de valores atraentes, foi isto o que eu escrevi na ordem em que me ocorreu. Minha antiga lista de valores atraentes. Primeiro, paixão, amor, liberdade, contribuição, ser capaz, crescimento, realização, felicidade, diversão, saúde, criatividade. Ao analisar minha lista, compreendi por que fazia o que fazia. Era um indivíduo intenso. Por todas as descrições, tinha um temperamento explosivo. Considerava isso como minha paixão, meu amor pela família e amigos, assim como o desejo de partilhar em seminários eram evidentes. Minha vontade era libertar as pessoas, e achava que se libertasse os que se encontravam ao meu redor e lhes desse uma contribuição, haveria de sentir que era capaz de fazer qualquer coisa. Eu cresceria e me realizaria, teria diversão, seria saudável e criativo. O conhecimento de minha lista de valores me ajudou a persistir no caminho, de uma forma coerente com o que era mais importante para mim.
e durante anos experimentei o maior senso de congruência em minha vida. Mas logo eu faria outra definição que transformaria a qualidade de minha vida para sempre. Subtítulo: Mude seus valores e mude sua vida. Depois de minha experiência com o infame Sr. Smith, fui à FID para escapar de tudo. Precisava recuperar o equilíbrio emocional e adquirir alguma perspectiva e objetividade sobre a situação. Mais importante ainda, precisava decidir o que faria e como promoveria uma reviravolta. Na primeira noite, antes de dormir, fiz a mim mesmo uma pergunta muito importante. Em vez de por que tudo isso me aconteceu, formulei uma pergunta melhor. Qual é a fonte de todo o comportamento humano? O que leva as pessoas a fazerem o que fazem? Quando acordei às 8 horas da manhã seguinte, sentia um turbilhão de ideias aflorando em minha cabeça. Peguei minha agenda e comecei a escrever sem parar, sentado na cabana principal. As pessoas entraram e saíram durante o dia inteiro e continuei a escrever, das 8 da manhã às 6:30 da tarde. Meu braço estava doído, os dedos dormentes, não estava apenas pensando calmamente e escrevendo. As ideias literalmente explodiam dentro de mim. A partir deste rio impetuoso de ideias, projetei as tecnologias do destino e uma boa parte da ciência do condicionamento neuroassociativo. Quando peguei as anotações para revisá-las, no entanto, não conseguia ler uma só palavra. Mas as ideias e sentimentos estavam arraigados dentro de mim. Percebi imediatamente o potencial do que eu criara. Um programa que podia ajudar as pessoas a reformularem as prioridades de sua vida e de seu sistema nervoso, permitindo redirecionar o processo de como pensar, como sentir e o que fazer em quase todas as áreas de suas vidas. Passei a pensar no que aconteceria se, em vez de apenas ensinar as pessoas quais eram seus valores e esclarecê-los, levasse as pessoas a selecionar ou reformular conscientemente a ordem e conteúdo de seu sistema hierárquico de valores. E se eu pegasse alguém cujo valor número 1 fosse a segurança e tivesse como valor número 15 a aventura e trocassem a ordem? Não apenas em termos intelectuais, mas de tal forma que a aventura se tornasse a maior prioridade em seu sistema nervoso. Que tipo de mudança você acha que isso poderia promover na vida de alguém? Uma pequena mudança ou uma grande? Mas seria possível? Concluí que a pessoa para testar a possibilidade, é claro, era eu mesmo. Examinei minha lista de valores. A princípio, pensei: meus valores são sensacionais. Adoro meus valores. Afinal, isso é quem eu sou. Mas lembrei a mim mesmo que não somos nossos valores. Somos muito mais do que nossos valores. Aqueles valores não eram o resultado de opções inteligentes e um plano mestre. O que eu conseguira até agora fora apenas descobrir que prioridades estavam condicionadas em minha vida e escolhera conscientemente viver de acordo com o sistema de dor e prazer para o qual me programara. Mas se eu fosse realmente projetar minha vida, se quisesse criar um conjunto de valores que moldariam o destino supremo que desejavam, o que eles precisariam ser? Citação: Não o fizemos nem do céu nem da terra, nem mortal nem imortal, para que possa, com livre-arbítrio e com honra, como se fosse o Criador de si mesmo, moldar sua vida em qualquer forma que preferir. Pelo julgamento de sua alma, você tem o poder de renascer nas formas superiores, que são divinas. Discurso de Deus a Adão na oração sobre a dignidade do homem, de Pico Délia Mirandola.
Eu me senti profundamente inspirado quando comecei a compreender que, naquele momento, estava prestes a tomar decisões que mudariam a direção da minha vida para sempre. Passei a examinar meus valores e a fazer a pergunta: o que meus valores precisam ser para criar meu supremo destino, a fim de ser a melhor pessoa que eu puder, a fim de causar o maior impacto durante minha vida? Eu pensei, os valores que eu tenho neste momento estão me ajudando, mas logo pensei também, que outros valores precisaria acrescentar? Constatei que uma das coisas que não estava na minha lista era inteligência. Claro que eu era uma pessoa inteligente, mas não fizera de ser inteligente uma prioridade tão alto quanto ser apaixonado. Na verdade, em minha paixão, eu fizera algumas opções bem estúpidas, inclusive quem seria o meu executivo. Concluí que, se não convertesse a inteligência em uma prioridade consciente de meu sistema nervoso, isto é, se não aprendesse a tirar um momento ou dois para avaliar conscientemente e com antecedência as consequências de minha tomada de decisão, continuaria a fracassar, sem alcançar meus objetivos mais profundos. Não havia agora a menor dúvida de que a inteligência precisava ser colocada no alto da minha lista. Descobri em seguida uma série adicional de valores a acrescentar e decidi onde precisavam entrar em minha hierarquia. Depois, fiz uma pergunta que nunca formulara antes: que valores devo eliminar de minha lista para alcançar meu destino supremo? Comecei a compreender que, pelo foco constante em como ser livre, eu estava perdendo a liberdade de que já desfrutava. Compreendi que não havia qualquer possibilidade de ser mais livre do que já era naquele momento. Talvez os meus sentimentos fossem diferentes se vivesse num país em que não existissem as opções que tenho nos Estados Unidos. Para mim, no entanto, não há possibilidade de ter mais liberdade do que já desfruto hoje. Por isso decidi retirá-la de minha lista e não mais me preocupar. Foi espantosa a liberdade que experimentei ao retirar liberdade de minha lista. Em seguida, passei a avaliar cada valor individualmente. Quanto ao mérito, comecei a perguntar: qual o benefício ao ter este valor nesta posição em minha lista? Analisei primeiro a paixão e indaguei: que benefício tenho por colocar a paixão aqui? Pensei: proporciona-me ímpeto, excitamento, energia e o poder de causar impacto nas pessoas, de modo positivo. Torna a minha vida suculenta. Depois, fiz uma pergunta que me assustou um pouco. Uma pergunta que nunca formulara antes. O que pode ter me custado a inclusão da paixão no topo da minha lista? Nesse momento, a resposta tornou-se óbvia. Eu acabara de voltar de um seminário em Denver, onde me sentira pela primeira vez em anos muito doente. A saúde sempre figurava na minha lista de valores. Era importante, mas não estava nos primeiros lugares da lista. Diga-se de passagem que você sempre considera importante qualquer coisa que tem na sua lista de valores, porque há centenas de coisas que poderiam estar incluídas e não estão. Mas minha ideia de saúde era comer direito. Não fazia exercícios e não descansava o suficiente. Finalmente, meu corpo começava a ceder, sob a minha constante demanda de energia ilimitada. Me lembrei naquele dia que, quando me senti que não tinha saúde, exigi o máximo de mim e realizei o seminário assim mesmo. Mas não me sentia apaixonado, não me sentia amado, não me sentia que podia causar algum impacto. Comecei a compreender que ter a paixão como valor mais alto na minha lista me levaria a me consumir,
com o potencial de custar o próprio destino que eu procurava. Acabei formulando a última pergunta: em que ordem meus valores precisam estar para que eu alcance meu destino supremo? Não o que é importante para mim, mas sim o que eles precisam ser. Ao iniciar esse processo, minha lista começou a evoluir e a se tornar a seguinte: minha nova lista de valores atraentes: saúde/vitalidade, amor/ternura, inteligência, alegria, honestidade, paixão, gratidão, diversão/felicidade, fazer uma diferença, aprender/crescer, realizar, ser o melhor, investir, contribuição e, por último, criatividade. Essas mudanças podem parecer sutis para você, mas foram profundas no impacto emocional que me causaram. A simples criação dessa nova lista de prioridades de vida acarretou em alguns momentos de muita luta e um medo intenso. É bem provável que o mais difícil tenha sido a mudança da ordem entre realização e felicidade. Se você está lembrado, em minha lista anterior eu tinha de sentir paixão, amor, liberdade, contribuição, ser capaz, crescimento e realização, como ser feliz numa prioridade baixa. Comecei a pensar: o que aconteceria se eu tornasse a felicidade uma prioridade? O que aconteceria se eu a tornasse uma prioridade maior do que a realização? Para ser sincero, essa foi outra pergunta que me incutiu medo. Pensei: se for fácil para mim me sentir feliz, talvez eu perca o ímpeto. Talvez não queira mais realizar. Talvez não queira mais causar o mesmo impacto. Talvez não contribua tanto para as outras pessoas. Afinal, eu vinculava minha identidade à capacidade de fazer uma diferença. Levei quase 2 horas para tomar a decisão de optar pelo que me parecia melhor e decidi me fazer feliz. Que absurdo! Mas depois de trabalhar com centenas de milhares de pessoas no encontro com o destino, a maioria das quais seria considerada como grandes realizadoras, posso garantir que esse é um dos maiores medos que elas têm. Geralmente receiam perder seu poder ou ímpeto se antes se sentirem felizes. Estou aqui para lhe dizer que o que aconteceu em minha vida foi que, em vez de realizar para ser feliz, comecei a ser feliz por realizar. E a diferença na qualidade de minha vida é tão profunda que não dá para descrever em palavras. Não perdi o ímpeto. Muito ao contrário, passei a me sentir tão bem que queria fazer ainda mais. Quando minha lista ficou completa, experimentei uma emoção que não podia sequer lembrar de ter sentido antes: um senso de calma. Havia um senso de certeza que não conhecera antes, porque agora eu sabia que cada parte de mim seria atraída na direção certa dos meus sonhos. Não mantinha mais um cabo de guerra comigo mesmo. Ao deixar de me empenhar constantemente pela liberdade, eu poderia ter ainda mais intimidade e amor, e poderia me sentir ainda mais livre. Agora, seria feliz por realizar. Seria saudável, dinâmico, cheio de vitalidade. Com a decisão de mudar as prioridades de minha vida, pude sentir no mesmo instante as mudanças em meu corpo físico. Também comecei a compreender que havia determinados estados emocionais que eu não deveria evitar, se queria ser bem-sucedido. Um deles, sem dúvida, era a preocupação. Eu me sentia arrasado, física e emocionalmente, pela dor de tentar imaginar como faria para manter minha companhia em funcionamento, com todas as portas abertas. Na ocasião, eu acreditava que, se ficasse preocupado, poderia me tornar mais motivado, mas descobri que a preocupação me deixava menos fértil. Por isso,
decidi que não poderia mais me preocupar. Teria um interesse legítimo, mas passaria a focalizar o que era mais importante, as ações que efetuaria para fazer com que tudo desse certo. Depois que decidi que a preocupação angustiante destruiria meu destino, passei a evitá-la a qualquer custo. Obviamente, tornou-se uma emoção muito dolorosa para que eu me entregasse a ela. Comecei a formular uma lista de repelentes. Voei de volta para os Estados Unidos, depois de projetar meu destino. Puxa, que surpresa para os meus amigos e associados! No primeiro dia no escritório, as pessoas me procuravam e me perguntavam: o que aconteceu com você? Parece tão diferente, tão relaxado. Comecei a descarregar minha tecnologia inteiramente nova, por horas a fio, em cada pessoa, até que compreendi que precisava refiná-la e incluí-la num seminário. Foi assim que nasceu o Encontro com o Destino. Escrevi este livro pelo desejo de divulgar a tecnologia Destino, NAC, para tantas pessoas quanto puder atingir. Espero que você a use agora. Lembre-se de que podemos realmente projetar quem nos tornamos. Citação: dê-me beleza na alma interior, que o homem exterior e interior sejam um só. Sócrates. Mas como você pode assumir o controle desse terceiro elemento, de seu sistema central conhecido como valores? Dê os 2 passos simples seguintes. Passo 1. Descubra quais são os seus valores atuais e classifique-os na ordem de importância. Isso lhe proporcionará uma percepção sobre o que mais quer experimentar, seus valores atraentes, e o que mais quer evitar em sua vida, seus valores repelentes. Passará a ter uma compreensão de por que faz o que faz. Também lhe oferecerá uma oportunidade, se quiser, de experimentar sistematicamente mais prazer em sua vida, pela compreensão do sistema dor-prazer que já está embutido em você. Passo 2. Se está disposto a pegar o touro com a unha, você tem uma oportunidade de redirecionar seu destino. Faça a si mesmo uma nova pergunta: quais precisam ser meus valores para alcançar o destino que desejo e mereço? Faça uma lista. Ponha-os na ordem. Verifique de que valores pode querer se livrar e que valores pode acrescentar a fim de criar a qualidade de vida que deseja. Você pode estar especulando, mas afinal, qual é o meu destino? Se esbarrar nisso, volte ao capítulo 12. Nele, perguntei que tipo de pessoa você teria de ser para alcançar tudo o que deseja. A fim de ser essa pessoa, quais precisariam ser os seus valores? Que valores você precisaria acrescentar ou eliminar? Por exemplo, como sua capacidade de lidar com o medo, frustração e rejeição seria afetada pela decisão de colocar a coragem no alto de sua lista de valores atraentes? Ou qual poderia ser o impacto de conceder uma alta prioridade à jovialidade? Poderia lhe permitir ter mais diversão na vida, talvez desfrutar todas as experiências à medida que surgirem, tornar-se mais chegado a seus filhos e ser para eles mais do que apenas um provedor? O que você realizou ao criar sua nova lista de valores? Não é apenas um aglomerado de palavras num pedaço de papel? A resposta é sim, se você não se condicionar a usá-los como sua nova bússola. Se o fizer, no entanto, eles se tornam a sólida fundação de cada decisão que você vai tomar. É difícil apresentar neste livro toda a gama de instrumentos de condicionamento que uso em meus seminários. Mas deixe-me lembrá-lo do poder da alavanca.
Muitas pessoas que participam do encontro com o destino afixam seus valores em posições proeminentes no trabalho, em casa, em qualquer lugar em que serão vistos por pessoas que os farão se aterem a esse padrão novo e superior. Portanto, use o mesmo tipo de alavanca para fortalecer seu compromisso com os novos valores. Na próxima vez em que se descobrir gritando com as crianças, talvez alguém que o ame possa se aproximar e dizer: a compaixão não é o valor número um em sua lista? Citação: Eu toco o futuro. Eu ensino. Anônimo. Observar as pessoas assumirem o controle de suas hierarquias de valores no encontro com o destino é tão compensador por causa do enorme contraste entre como eram na manhã de sexta-feira e como se tornaram na noite de domingo. À medida que as transformações ocorrem, surge a magia. Lembro de um homem que foi arrastado pela esposa para o programa e não queria estar ali. Ao começarmos a conversa sobre valores e a possibilidade de efetuar mudanças nessa área, ele proclamou: Não preciso mudar nenhum de meus valores. Seu valor número um, diga-se de passagem, era liberdade. Ele resistia à ideia de ser forçado a mudar qualquer coisa em sua vida que não quisesse alterar. Tornou-se uma questão de controle, enquanto ele se recusava com firmeza a promover qualquer mudança. Acabei lhe dizendo: sei que você não precisa fazer qualquer mudança. Também sei que é livre. Assim, tenho certeza de que é livre para acrescentar uns poucos valores. Que valores poderiam ser úteis para você acrescentar a fim de aumentar a qualidade de sua vida e talvez mesmo causar impacto em seu destino supremo? Depois de pensar por um momento, ele respondeu: Talvez flexibilidade pudesse ser um bom valor a acrescentar. A audiência aplaudiu. Isso é ótimo, declarei. Em que lugar de sua lista poria a flexibilidade? Começamos de baixo e fomos subindo, e acabou sendo o valor número 4 em sua lista. No momento em que o homem decidiu que esse era mesmo o lugar certo para o seu valor, outro participante, um quiroprático, que estava sentado logo atrás dele, indagou: Vocês viram isso? Era tão evidente que várias outras pessoas na sala também haviam notado. A fisiologia do homem começara a mudar literalmente diante de nossos olhos. À medida que ele absorvia a flexibilidade em seu sistema de valores, toda sua postura pareceu relaxar, tornando-se mais descontraída. Ele sentou na cadeira de uma maneira diferente e parecia respirar com muito mais liberdade. Até mesmo a expressão mudou. Os músculos do rosto foi liberando a tensão. Com a flexibilidade como uma nova prioridade, o sistema nervoso obviamente recebera a mensagem. Há outros valores que você gostaria de acrescentar à sua lista? Indaguei em seguida. O homem pensou por um momento. Talvez perdão. Havia um tom de indagação em sua voz. O grupo desatou a rir. Ali estava um em que começaria eriçado em hostilidade e tensão, e agora completara uma volta de 180 graus. Enquanto ele calculava como incluir o perdão em sua hierarquia de valores, foi maravilhoso observar as suas mudanças adicionais que ocorreram em sua postura, respiração, músculos faciais e gestos. Durante o resto do final de semana, as pessoas continuaram espantadas com as drásticas mudanças promovidas por dois simples acréscimos aos seus valores. Ele falava com mais suavidade na voz, o rosto parecia se abrir com mais expressão, e se relacionava com as pessoas de uma forma como nunca antes acontecera. Agora, 3 anos mais tarde, a liberdade nem mesmo consta de sua lista, e sua intimidade com a esposa se expandiu a um ponto extraordinário. Citação: Somos aquilo que fazemos repetidamente. Aristóteles.
A vida sempre encontra um meio de testar o compromisso que temos com nossos valores. Meu teste ocorreu quando embarcava num avião, e lá estava o ilustre Sr. Smith. Senti a raiva e a hostilidade aflorarem, com uma intensidade como nunca experimentara durante 2 anos, basicamente porque não o vira. Ele entrou apressado no avião e foi sentar lá no fundo. Ao me instalar em meu lugar, sabendo que ele se encontrava por trás de mim, as perguntas surgiam em disparada na minha cabeça. O que eu deveria fazer? Deveria confrontá-lo? Deveria me aproximar apenas, parar na sua frente e fitá-lo sem falar nada até que ele se contorcesse em aflição? Não me orgulho dessas perguntas, mas como a honestidade é um dos meus valores mais altos, não posso deixar de relatar o que realmente pensei. Logo, no entanto, os valores guiaram minhas ações. Por quê? Abri minha agenda para anotar alguma coisa e deparei com minhas hierarquias de valores colocadas bem na minha frente. Lá no alto estava escrito: o mais importante na vida para mim é ser amoroso e afetuoso. Hum, ser inteligente. Hum, ser alegre, ser honesto, ser apaixonado, ser agradecido, me divertir, fazer uma diferença. Como você pode muito bem imaginar, meu estado mudou de uma forma radical. É óbvio que o meu padrão fora rompido. Um lembrete de quem eu sou de fato me contemplava. E tornou-se evidente o que fazer. Quando o avião pousou, procurei-o com sinceridade e cordialidade. Disse-lhe que não apreciava nem aprovava seu comportamento passado, mas decidira que não manteria um nível de intenso ressentimento contra ele, e até lhe desejava tudo de bom. Minha última lembrança do Sr. Smith é de seu rosto aturdido enquanto eu virava as costas e me afastava. Puxa, que emoção! Mesmo num ambiente de tensão, eu fizera o que acreditava que era certo. Nada na vida pode se comparar à realização de saber que você fez o que acredita ser a coisa certa. Dê a si mesmo o presente de assumir o comando dessa força que molda seu destino. Não deixe de fazer os exercícios que podem definir as prioridades de sua vida. É possível ter valores e sentir que não se está vivendo de acordo? Você pode ter um grande sistema de valores que lhe proporciona a sua vida numa direção magnífica, mas ainda se sentir infeliz, a menos que compreenda o poder das reticências.